Como adiantou o canal Atenção Vascaínos na parte da tarde, Thiago Marques, atacante, deve ser anunciado na próxima semana para ser o goleador da Colina. Você vai ouvir depoimentos e também lances desse jogador, que vem com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo. Todos os detalhes do último dia de preparação do Vasco, antes da volta do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Brasileirão, Vasco e Grêmio às 5 horas da tarde em Porto Alegre. Essas e outras informações já já, aqui no Atenção Vascaínos, que está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Para você que curte, que compartilha, muito obrigado. Para você que se inscreve no canal, muitíssimo obrigado. E para você que aciona o sino da notificação para saber quando os nossos vídeos vêm ao ar, espero que você esteja gostando. Para nós tem sido uma alegria, um enorme prazer, muito bom mesmo. É uma diversão o dia inteiro, toda a nossa equipe, todos vascaínos e muito vascaínos. Nós temos muita alegria, muito prazer de apurar notícia, buscar notícia, ver as reações que vocês têm em todas as redes sociais. Dos mais calmos aos mais saudosos, passando pelos mais raivosos, pelos descrentes, pelos muito otimistas. É uma enorme alegria. Saiba que para nós é um enorme prazer. E você que quer que o Atenção Vascaínos continue, avise aos seus amigos, inscreva-se no canal. Muita gente visualiza, mas não se inscreve. Assim, você não ajuda que a gente possa continuar também com essa nossa saga e com essa nossa missão. E se você quiser patrocinar o canal, se você quiser entrar como parceiro do canal, vascaínosatencão@gmail.com. Está aí na tela, vascaínosatencão@gmail.com. Mande o seu e-mail para cá, a gente vai sentar com você. Coloque a sua marca junto a um canal que hoje procura de alguma forma falar a verdade. Tem muita gente que reclama, mas vocês falam muito isso, que tem credibilidade, que tem verdade. Você vive em que país? Um país em que a gente tem tanta dificuldade que as coisas sejam viáveis e críveis, que as pessoas possam acreditar naquilo que a gente fala, é bom a gente estar sempre ratificando. Porque tem muita gente que acha que a gente está aqui porque a gente ganha dinheiro ali, porque a gente ganha dinheiro acolá. Não ganhamos absolutamente nada. É claro que somos remunerados pelo YouTube, é claro que temos possibilidades de patrocínio, mas temos acima de tudo amor ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Talvez não vistamos a camisa do Vasco nos nossos vídeos, mas acima de tudo não precisa vestir a camisa para ser Vasco. Basta amá-lo, basta ter sentimento. E para isso a gente vai dar notícia, como nós estamos dando há mais de 3 meses. A começar pela preparação do Vasco. O Vasco joga amanhã e que alegria, às 5 horas da tarde contra o Grêmio. Otimismo, gente. É o nosso Vasco, é o Vasco que vai entrar em campo. Não é qualquer Vasco, é o nosso Vasco da Gama. Os jogadores não são os melhores, os que você quer, os que você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco, mas são os nossos jogadores. E o Vasco tem um grande treinador que é Vanderlei Luxemburgo, que praticamente encerrou nessa sexta-feira toda a preparação para o jogo com o Grêmio. Teve a ótima notícia da volta de Rossi. Rossi vai jogar. E a definição, como eu disse durante a semana, pelo fato de Marrone não ter treinado com intensidade, ficou de fora do jogo do sábado passado com problema no pubis, só voltou a treinar ontem e por isso o técnico Vanderlei Luxemburgo preferiu optar por um esquema com 4 homens no meio-campo. Marquinhos vai fazer a sua função, a função ideal. Vanderlei, que pediu a contratação de Marquinhos, sempre quis esse jogador como um meia canhoto desde a época do Grêmio, vai tê-lo e por coincidência estreando também na arena do Grêmio. O time do Vasco está praticamente definido, salvo qualquer alteração de última dúvida. E aí não vai acontecer nenhuma alteração não, vai ser esse time. Fernando Miguel, o goleiro. Iago Pikachu na lateral direita. Oswaldo Henriques, o Boca Negra, de zagueiro central. Na quarta zaga, Ricardo Graça, lateral esquerdo, Danilo Barcelos. No meio, os 3 volantes. O primeiro estreante, no caso o estreante número 1, Richard, Raul e Marco Júnior. E o segundo estreante, Marquinho, em estreia oficial. Já jogaram amistosos. Na frente, Rossi e Valdívia formam o time do Vasco, que vai enfrentar o Grêmio amanhã às 5 horas da tarde em Porto Alegre.
E nós vamos até Porto Alegre. Vamos ouvir um áudio do repórter Rodrigo Oliveira, nosso parceiro, nosso companheiro da Rádio Gaúcha, muito competente, um dos melhores repórteres esportivos de rádio do Brasil, que vai falar das notícias do Grêmio. Um mistério danado, treino fechado, ninguém sabe qual é o Grêmio, mas a princípio será um time misto. Manda as notícias do tricolor gaúcho aí, Rodrigo. Grande Flávio, amigos vascaínos, o time do Grêmio é um total mistério para o jogo contra o Vasco neste sábado aqui na Arena, tendência de time misto. O lateral direito Léo Moura foi colocado hoje para dar entrevista coletiva e isso é um indício de que ele vai para o jogo. E ele é um jogador reserva, sinal de que Leonardo Gomes será preservado. Disse o Léo Moura que o técnico Renato Portaluppi deve colocar quem tem condições. Tendência é que Kahneman, por exemplo, que volta de uma lesão na vértebra, fez seu primeiro jogo após a lesão na quarta contra o Bahia, seja poupado. Mesmo caso do Cortez, que estava vindo de uma lesão muscular. Além disso, o Everton voltou da Copa América e não teve folga. Voltou no domingo, após a final contra o Peru, e na quarta já jogou contra o Bahia. Também deve ser poupado. Então, alguns atletas pontuais devem ser preservados, mas o time do Grêmio com vários titulares. Uma equipe provável. Tem Paulo Vitor como goleiro, Léo Moura na lateral direita, na zaga Pedro Jeromel e David Braz fazendo a sua estreia com a camisa do Grêmio, e na lateral esquerda o Juninho Capixaba. No meio campo os volantes Rômulo e Matheus Henrique, com o Maicon sendo poupado. Do meio para frente, Alisson na ponta direita, Luan centralizado e pela esquerda o PP. Na frente, o André. Diego Tardelli, mais uma vez, é desfalque. Segundo o Grêmio, ele tem uma gastroenterite. Aquele abraço, Flávio. Hoje à tarde informamos em absoluta primeira mão a contratação pelo Vasco, praticamente certa, de Thiago Marques, atacante. Thiago Marques Rezende, de 31 anos, nascido em 3 de março de 1988, é natural de Jataí, Goiás. Jogador que teve passagens por 15 de Piracicaba, Botafogo de São Paulo, Ferroviária, Grêmio, Barueri, Juventude, estava jogando no Jeju United, clube coreano. O jogador que teve grandes passagens em 2 clubes. O primeiro deles na Ferroviária de Araraquara entre 2015 e 2016. Jogou 14 partidas, fez 4 gols, mas ajudou a Ferroviária a subir à primeira divisão do futebol de São Paulo. Foi também marcado por 2 gols que fez na Copa do Brasil contra o Fluminense, um jogo Ferroviária e Fluminense. Eu tive a oportunidade hoje de conversar com o professor Milton Mendes, que foi treinador do Vasco, mas foi treinador também de Thiago Marques na Ferroviária. Milton me disse exatamente o seguinte: é um centroavante alto, veloz, que corta da ponta para o meio e chuta muito bem. Eu quis trazê-lo para o Vasco, mas ele já estava indo para a Coreia. É um atacante chato, que incomoda demais os adversários. O acho um grande jogador. Milton Mendes foi comandante dele na Ferroviária. E também quem o comandou no Juventude em 2017, quando ele foi artilheiro da Série B pela equipe gaúcha, com 31 jogos e 12 gols, foi o diretor executivo da época, Flávio Campos, que também nos mandou um áudio falando do atacante. Flávio Campos diz como foi a sua passagem ao lado de Thiago Marques na equipe gaúcha. Flávio, boa tarde, amigo. Deixa eu te falar. Bom, características do Thiago. Thiago é um centroavante, eu diria centroavante e atacante. Ele joga de lado também. Mas a melhor função dele é a 9, é ali na área. Um cara de 1,90 m mais ou menos, com passada larga, velocidade, finalização com as 2 pernas, bom cabeceio. Gente da melhor qualidade, um rapaz de caráter íntegro, uma pessoa íntegra, vive para a família e trabalha pra caramba. Uma idade que hoje eu não me recordo muito bem, mas deve estar algo em torno de 28, 29 anos, por aí. Enfim, um jogador com qualidade e características para atuar em qualquer equipe grande do Brasil. Eu imagino que ele esteja muito bem, porque ele fez uma Série B conosco maravilhosa, ele foi artilheiro nosso. Era ele na frente, ele resolvia tudo em jogadas individuais, gols de cabeça, jogadas em velocidade, finalização de toda forma. Enfim, um atleta de uma qualidade que, repito, hoje poderia estar jogando em qualquer equipe nossa da Série A. Fomos também ouvir um jornalista, o que é comum, fazemos muito isso aqui no canal Atenção Vascaínos, Eduardo Costa, da Rádio Serra Gaúcha de Caxias, que também nos mandou um vídeo sobre o atacante Thiago Marques.
Eduardo, nos diga, Thiago fez sucesso aí no Juventude? Olá Flávio, eu sou Eduardo Costa da Rádio Gaúcha Serra, aqui de Caxias do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E o Thiago Marques teve uma grande temporada com o Juventude no ano de 2017, quando a equipe estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro turno ele foi o artilheiro da equipe, conseguiu levar o Juventude à liderança na primeira parte da competição e se destacou. E naquele momento surgiram várias propostas para ele e o Juventude conseguiu segurar o atleta e ele permaneceu até o final da temporada. No segundo turno o Juventude acabou diminuindo o seu desempenho, ele também teve uma queda junto com o time, mas sem dúvida nenhuma deixou saudades no estádio Alfredo Jaconi, atleta que foi artilheiro com a camisa do Juventude. Tenho certeza que se hoje o torcedor do Juventude fosse questionado sobre uma possível volta do Thiago Marques, acredito e tenho certeza que ele imediatamente responderia que sim, pois é um grande jogador, um centroavante, um cara finalizador que foi artilheiro por onde passou e aqui no Juventude acabou fazendo a sua parte e de forma muito bem. Um grande abraço. Em 2018, ele foi para o Jeju United. Jogou 51 partidas, fez 15 gols. Nesse ano de 2019, fez 18 jogos e 4 gols. Ele jogou ao lado de Magno Cruz, aquele atacante que jogou no Vasco em 2009, veio para o time montado pelo então executivo Rodrigo Caetano para fazer o Vasco subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem boas referências, mas nós corremos atrás e tentamos falar com o próprio Thiago Marques. E conseguimos. Thiago, obviamente, não quis dar entrevistas, mas faço questão aqui de passar aquilo que ele me disse. Quando o abordei, é claro, ficou surpreso, mas disse: cheguei há poucos dias e estou na correria aqui. Eu ainda não falei com o meu representante sobre as situações que temos. Ele mora em uma cidade e eu moro em outra. Precisamos nos encontrar para saber qual é a real situação que temos. Sou de Goiás e estou morando em São Paulo. E aí eu fiz a pergunta que tinha que ser feita. Mas o Vasco te agrada? E a resposta foi bastante clara. Sem dúvida alguma, o Vasco é um grande clube. Thiago, a informação é nossa. É claro que o Vasco vai negar, não vai confirmar, mas a informação que nós temos é que o negócio está muito bem encaminhado para fechar. Existem outros clubes interessados e o torcedor do Vasco já fica logo com a pulga atrás da orelha. Poxa, será que a gente vai perder o Thiago Marques? Logo o Thiago Marques é um jogador que a gente não conhece tanto. Bom, nesse caso a informação que nós temos é que o negócio está muito bem adiantado e o Vasco pesa muito nessa definição. Agora eu queria falar uma coisa para o torcedor do Vasco. A gente hoje, durante a tarde, leu muitas informações, leu muitas mensagens de vários torcedores. É claro que o torcedor do Vasco ele quer jogador grande, jogador de peso, jogador de nome, jogador que dê respaldo. Como a gente chegou a dizer aqui durante esses 3 meses, jogador que pudesse fechar aeroporto. O Vasco não contratou um jogador assim. Mas o Vasco não contratou um jogador assim por aquilo também que falamos durante muito tempo. E muita gente criticando, dizendo: vocês de alguma maneira estão denegrindo a imagem do Vasco. Não, galera, a gente está trazendo a realidade do Vasco. O Vasco hoje é um clube com enormes dificuldades. Para que você tenha uma ideia, o Vasco pagou hoje o mês de maio dos jogadores. E ainda tem os funcionários em atraso. Está esperando a liberação do empréstimo de 20 milhões, a captação dos 20 milhões que já foi aprovado pelo Conselho, para poder botar as suas contas em dia. Trazer jogadores caros, jogadores de peso, jogadores de nome, somente para agradar o torcedor, é claro que isso poderia ser feito. Durante muitos anos foi feito isso e o Vasco está pagando a conta até hoje. Quer um exemplo? Essa própria gestão contratou ano passado o Maxi Lopes. O Max deu resultados no semestre em que foi contratado, mas no segundo semestre já não esteve tão bem. Voltou gordo das férias, acabou não rendendo durante o Campeonato Carioca e está aí. Botou o Vasco na justiça porque o Vasco não conseguiu arcar com o seu alto salário. Será que vale contratar um jogador assim, fazer um investimento e ficar pendurado na brocha? É uma pergunta que se faz ao torcedor. Será que a direção também não poderia fazer um esforço, de repente, juntar vascaínos, tentar um patrocínio e contratar um atleta? Na dúvida, não se pode contratar qualquer um, isso é verdade. Mas aqui eu falo o que eu falei no boletim da tarde. Vanderlei Luxemburgo é o maior aval que o torcedor do Vasco hoje deve ter. Há muito o Vasco não tem um treinador de tanto peso, de tanta representatividade. Alguém que vem remando a favor, que diante de todas as dificuldades do clube, vem ajudando demais. Vanderlei referendou, tem muitas informações a respeito do atleta, assim como seus pares na comissão técnica, principalmente Maurício Copetino, que conhece muito o mercado asiático, veio da China recentemente.
Eu também informei aqui durante a semana que o mapeamento era para o mercado asiático. Você deve se lembrar que falamos aqui do jogador Jael, falamos de Edgar Júnior, tá aí, jogador da Ásia acabou chegando. E o torcedor do Vasco tem que esperar. Eu também não conheço o Thiago Marques, vi apenas por vídeos, vi apenas por informações, pessoas que nos falaram durante todo o dia, consultores. Apuramos durante a madrugada o nome dele, falamos com atletas que estão na Coreia, falamos com jornalistas coreanos. Todos disseram que ele foi regular na Coreia. No entanto, os brasileiros que residem aqui, as pessoas, vocês ouviram aí, jornalistas e diretores executivos, todos elogiam demais esse jogador. É de se esperar. E se Vanderlei Luxemburgo deu aval, acho que o torcedor do Vasco, de alguma forma, tem que acreditar no seu treinador. Em alguma coisa, o torcedor do Vasco tem que acreditar. O certo é que a saga acabou e o camisa 9, salvo qualquer enorme zebra, deve ser Thiago Marques. Como última informação, como já dissemos na parte anterior do boletim, salário de maio pago para os jogadores hoje, falta ainda imagem de abril e maio e os funcionários também abril e maio. Esse dinheiro de hoje não foi do empréstimo de 20 milhões, foi uma outra verba que o Vasco recebeu e conseguiu quitar com os atletas. Os 20 milhões devem ser aprovados até a próxima semana, não passa dessa data para acertar os salários atrasados. Uma outra informação, o jogo com o CSA pode não ser em São Januário. Os refletores ficariam prontos, mas nem todos. E deve ser marcada a estreia dos novos refletores para o jogo com o São Paulo no dia 25 de agosto. E esse jogo do CSA, isso aqui é uma informação extraoficial, pode ir para Vitória, para Cuiabá ou então para Brasília. Ainda não está devidamente confirmado isso, mas é uma informação que a gente teve hoje em função desse problema da instalação dos refletores. Para concluir, aquilo que eu vou fazer sempre agora. Riva, André, Juliana, Natan, Marcos Chauim, RC Futebol, Caelson Oliveira, Daniel Souza, Ícaro Gomes, Gabriel Barreto, Ramon Viana, Damião Souza, Luiz Cláudio pelo e-mail, Silvio Martins, Marcão Monteiro, Carlinhos Souza de Santa Catarina, Israel Carlos, Dudu 021, Leandro RJ10, também ao pessoal João Gabriel Reis, o chatinho lá da madrugada. Pode mandar, João, você só manda de madrugada, em especial ao Israel Carlos Silva Gonçalves, que manda a gente pedir um beijão aqui para a filha Larissa Gonçalves, que faz 7 anos de idade. Vou fazer isso sempre, abraçar você, porque você é a nossa razão da gente estar aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. E amanhã tem Vasco, às 5 horas da tarde. Vamos torcer. O nosso Vasco vai conseguir um grande resultado em Porto Alegre. Eu estou acreditando. Espero que você esteja também. Um grande abraço, bom final de semana, bom Vasco para todos nós amanhã. Tchau, turma!